gentileza, abram comigo em 1 Pedro capítulo 3, primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo de número 3. Enquanto os irmãos encontram esta porção escriturística, eu quero verbalizar meu sentimento de gratidão a Deus. Primeiramente, que Ele é o autor da vida, é dono de todas as coisas, como diz o Salmo 24, verso 1, porque dele é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse em Mateus 13, que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Paulo, pregando na capital da Grécia, a capital da filosofia, em Atos capítulos 17, versículos 28, disse que nele vivemos, nos movemos e existimos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, em Romanos capítulos 11, versículos 36, disse: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Agradecendo então ao autor da vida, ao grande arquiteto e construtor do universo, também quero agradecer ao muito digno pastor desta igreja, meu amigo e irmão missionário Márcio Nogueira, e a sua muito digna esposa, a missionária Luana Nogueira. Louva a Deus pela vida dos irmãos, pela vida dos obreiros, por esta plebe de obreiros, pela vida do cantor. Deus continue abençoando sua vida e fazendo sempre fecundo o seu ministério na terra dos irmãos. Louva a Deus pela vida de todos os meus irmãos, minhas irmãs aqui presentes, amigos distintos, desde a criança ao adulto, ao ancião, desde o homem à mulher, enfim, minha gratidão a Deus pela presença e pela vida de vocês, pelos irmãos que me acompanham, o grupo Guerreiros de Cristo, cantor José Wilson, o irmão Túlio, bem, o tempo não me permite citar o nome de todos, mas grato a Deus por aqueles que puderam nos acompanhar para cooperarmos com este congresso. Parabenizo os senhores, os congressistas, pelo 7º congresso. Que Deus continue abençoando expressivamente a vida dos nossos irmãos. O tema é muito sugestivo, peço um pouquinho de paciência aos senhores e às senhoras, para que eu possa falar um pouco aquilo que tenho buscado pela leitura das Escrituras. E creio piamente e plenamente que Deus, por meio do seu Espírito Santo, continuará operando entre nós sobre a instrumentalidade da sua palavra. A Bíblia Sagrada, lida, interpretada, explicada, crida e aplicada, é impossível, não tem como evitar a mudança, a transformação. A Bíblia, repito, lida, interpretada, explicada, crida e aplicada, ela opera coisas extraordinárias. Tudo que Deus faz hoje na vida do seu povo e por intermédio do seu povo é por meio do seu Espírito Santo, usando como instrumento a sua palavra. Vamos ler a partir dos versículos 8 para nos situarmos melhor, porque quando lemos o contexto facilita o entendimento do texto. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos entranhavelmente, misericordiosos e afáveis ou humildes, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Verso 10: porque quem amar a vida e quem quer ver a vida, ou melhor, quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, aparte-se do mal, aparte-se do mal, e faça o bem, e faça o bem, e faça o bem. Busque a paz, busque a paz, busque a paz, e siga, e siga, e siga.
ainda os versículos 12 e 13: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Ainda, meus irmãos, o 16 e o 17: tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porto em Cristo. Ainda o 17: porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Glória a Deus. Meus queridos irmãos e distintos amigos, o tema é: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga ou busque a paz. O pastor, quando me mandou essa temática, a gente se debruçou um pouco nas páginas seletivas das Escrituras Sagradas, porque quando sou convidado e posso atender o convite, eu gosto de tentar falar alguma coisa dentro do tema. Não gosto de ignorar o tema do conclave. E então, meus amados irmãos, a gente procurará, dentro desse espaço de tempo, defender, ou ao menos nos esforçar para, de forma sucinta e objetiva, defender a temática: aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. As epístolas de Tiago, as epístolas de 1ª, 2ª Pedro, as epístolas de 1ª, 2ª e 3ª João, e a epístola ou carta ou missiva de Judas, ela é chamada, para fins didáticos e pedagógicos, de cartas universais ou cartas gerais, pelo fato delas não terem sido direcionadas a um indivíduo específico ou a uma comunidade cristã específica, como por exemplo a carta a Timóteo, 1ª e 2ª Timóteo, a carta a Tito. São cartas tendo como destinatários primeiros alguns jovens pastores, 2 jovens pastores. Então são cartas dirigidas tendo como primeiros destinatários indivíduos. Não é o caso também de cartas direcionadas a congregações, como é o caso de aos Romanos, 1ª, 2ª Coríntios e etc e tal. A carta de Pedro, ora lida, escolhida como temática para esse congresso, ela tem o próprio Pedro, um dos 12, como o autor, conforme a 1ª carta, capítulo 1, a 1ª carta, capítulo 5, capítulo 1, versículo 1 e capítulo 5, versículos 12, deixa evidente que foi Pedro o autor ou o escritor humano desta carta. O seu amanuense foi Silvano, chamado Silas também. E a data da redação da carta reporta-se ao ano 64 depois de Cristo. Pedro, 3 anos depois, no ano 64 depois, ou melhor, 67 depois de Cristo, ele é então martirizado. Sim, é morto, crucificado em uma cruz, de cabeça para baixo. A posição foi ele mesmo que escolheu, dizendo ele, segundo a tradição, que não era digno de morrer como o seu mestre. O local da redação da carta é Babilônia. A epístola, meus amados irmãos, é a 70º livro da Bíblia e possui 5 capítulos, 105 versículos, 4 perguntas. Sim, possui ainda 92 versículos de história, 3 versículos de profecias cumpridas e 10 versículos de profecia aguardam ainda o seu fidedigno cumprimento. A epístola
dividida para fins didáticos em duas seções. A primeira seção, que compreende os capítulos 1, 2, 3 e 4, nós temos nestes capítulos princípios do reino de Deus que norteiam o comportamento nosso diante dos homens, ou em relação a Deus, ou diante de Deus e diante dos homens, ou em relação aos homens. Na segunda sessão, que compreende o capítulo de número 5, meus amados irmãos, nós temos alguns princípios do reino que norteiam o nosso comportamento em relação à igreja, o corpo místico de Cristo, a noiva de Cristo, a família do Deus vivente na terra. Se o tema é aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Eu quero falar um pouco sobre esse tema, dando esta rápida introdução. Em primeiro lugar, eu quero focar nesse princípio bíblico que está não somente nesta carta, não somente neste capítulo, mas permeia toda a Bíblia Sagrada. A ideia, o princípio em que o homem deve se apartar ou se afastar do mal que entra na história humana na queda. Em Gênesis capítulo 3, o capítulo mais triste da Bíblia. E o tema do mal, pastor Márcio, é um tema de interesse, de estudo, de debate, de pesquisa e de investigação, não só dos teólogos, mas também dos filósofos, mas também dos cientistas e de tantos pesquisadores. Todos os homens querem entender por que o mal, quando surgiu o mal, e a resposta não pode ser encontrada em outro lugar, a não ser no manual do fabricante, a não ser no manual da Bíblia, a não ser no manual no livro de Deus. Como surgiu o mal? Onde surgiu o mal? Quem criou o mal? O mal surge na queda, entra na história da humanidade na queda. O mal surge a partir do momento que o homem é tentado, e sendo tentado, ele cede à tentação, e cedendo à tentação, ele aliena-se de Deus, afasta-se de Deus, degenera-se, cai, peca. Então o mal surge ali. Todo tipo de mal, tudo que diz respeito à tragédia da humanidade, começa ali no Éden. E um certo cientista chamado Albert Einstein, quando ele foi interrogado a respeito do mal, a sua definição do mal foi: o mal não é criado por Deus, o mal é a ausência de Deus. Esse é o primeiro princípio do texto. O conceito de mal é profundo e complexo, variando amplamente entre diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes filosofias. Desde o período pré-socrático, no período socrático e no período pós-socrático, se debate, se discute, se tenta compreender o mal. Por que o mal? Porque Deus, sendo tão bom, tão justo, e Ele permite o mal. Meus amados irmãos, a palavra mal, ela tem N definições em contextos individuais e coletivos. De maneira geral, o mal pode ser entendido como aquilo que causa dano, como aquilo que causa sofrimento, como aquilo que causa injustiça. Vamos explorar alguns aspectos dessas ideias, ou dessa ideia de mal. O mal na perspectiva moral refere-se às ações e intenções humanas que são consideradas imorais e antiéticas, como por exemplo a crueldade, a traição, o assassinato. O mal na perspectiva natural, esse tipo de mal não resulta de ações humanas, mas de fenômenos naturais, como desastres naturais, terremotos, furacões,
que causam sofrimento, lágrimas e destruição à humanidade.